pra vocês o tanto de inscritos, o tanto de likes, o tanto de visualização. Comentário é bem pouquinho, mas vocês têm que ver o tanto. Vou entrar aqui no YouTube. Olha isso. Vamos entrar aqui, né? E olha tudo isso aqui, galera. Olha, ao todo aqui no meu canal teve 355.300. Aí em like teve 14.500. Em comentários teve apenas 17, porque eu não gosto de deixar comentário ativado. E 91 compartilhamentos. E a gente tá agora com 1.850 inscritos. E aqui, na última semana, a gente teve 21.100 visualizações, tá bom? Então, galera, já vai aproveitando, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, tá bom? Então, tchau, deixa o like e fui!